Cálculo manual de piscinas e reservatórios. Continuando a nossa última aula, a gente deu início aí ao cálculo de piscinas e reservatórios. A gente adaptou aqui o nosso projeto aqui para uma planilha, para a gente fazer o dimensionamento manual de todos os processos. E agora a gente vai fazer a segunda parte da verificação e continuar o cálculo da planilha, né? Na nossa planilha, na última vez, a gente tinha feito os cálculos da laje de fundo. Hoje, o objetivo nosso é calcular as paredes e assim, continuando o processo, né, tentar finalizar o cálculo de paredes e ficar nas próximas aulas somente o dimensionamento aí da ligação e das vigas, das paredes como vigas parede, que a gente vai ver no final do nosso curso. Bom, essa aula que eu estou desenvolvendo, essa planilha, ela está sendo modificada com o tempo, mas se vocês querem receber ela modificada antes de a gente finalizar, para vocês irem acompanhando, é só deixar aqui, clicar no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo e acessar a página e fazer o download dessa planilha. Ela vai estar disponível aí para vocês a partir do momento que vocês clicarem lá e fazer o download da planilha a partir dessa aula de hoje. Com o passar das aulas, a gente vai alterando essa planilha e então a gente vai fazendo novamente aí junto às alterações necessárias. Então, se você quer ter a planilha completa, já dimensionada, esperar até a última aula para poder clicar lá e se inscrever no link e receber essa nova planilha, né? Eu vou fazer essa aula agora e no final, na última aula, a gente vai ter a planilha completa. Então vamos lá, vamos começar. Aqui no nosso projeto, ó, como vocês podem ver, a gente tem aqui na última aula, a gente calculou a laje de fundo, os momentos em X e Y, e a gente botou eles aqui para poder, né, apresentar eles depois aqui para fazer uma compatibilização de momentos para fazer o dimensionamento da ligação. A gente tem aqui esse modelo estrutural nosso, que é a laje de fundo que a gente acabou de calcular, e hoje nós vamos calcular as paredes 1 e 2, que são iguais, e a 3 e 4, e também vamos chegar na planilha. Vamos abrir nossa planilha? Vou dar um zoom aqui. Bom, na nossa última aula, a gente chegou aqui na laje de fundo, dimensionou, eu fiz uma cópia aqui, só para a gente poder analisar aqui, né, para facilitar para a gente aqui o cálculo do nosso reservatório aqui. Vamos lá. Vou abrir a tabela aqui, né, do professor Libânio, e a gente vai encontrar aqui nessa tabela as reações aqui da nossa laje. Está bem lá embaixo, né? Aqui com carga uniforme. Beleza. As tabelas aqui com momentos vetores com laje triangular, ela segue o seguinte contexto. A nossa parede, ela vai estar de acordo com esse modelo aqui, ó, a laje 16, né, com carga triangular, né, onde o do topo aqui da nossa laje, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização, no topo da nossa laje a gente tem 0, e no fundo da nossa laje, onde está engastado, a gente tem o nosso P completo. Vamos vir aqui na nossa planilha, então já vamos mudar, né? Porque aqui, na laje de fundo era LX e LY e a gente calculava o nosso lambda. Aqui agora eu tenho o LB e o LA. O LA, ele está exatamente do lado onde está a carga. A carga está aplicada aqui, então é o meu LA. Vou vir aqui, ó, vamos vir na parede 1. A minha carga triangular, ela está aplicada aqui nessa parede, ó. Ou seja, o meu LA, ele é o meu 1,70 aqui, ó. Esse aqui é o meu LA. E o meu LB é aqui 4 metros. Que é o meu, no meu sentido aqui, ó, ele botou X para cima, Y aqui na lateral. Então, meu LA
1,70, meu LB 4 metros. Então vamos lá, vamos mudar aqui as fórmulas, né, para LA e LB. E aqui do lado, na fórmula, eu tenho o meu lambda, onde LA é dividido por LB, né? Aqui eu vou mudar aqui o símbolo, né? Vou botar um símbolo aqui do lambda. Do gama, desculpa. O número é que tá. Esse aqui. Então, beleza. Deixa eu pegar o dividido aqui. LB. Vou fazer só essa alteração aqui. Não vou deixar assim mesmo. Beleza, então aqui é o meu LA sobre o meu LB, né? Está certinho. B20, B21. Então, meu LA sobre o meu LB. Com isso, eu consigo aqui o cálculo. Já vou colocar aqui já. O meu LA é 1,70 e o meu LB é 400. Então, já tenho aqui o meu lambda. Vamos lá. A altura da área de água continua a mesma coisa. O meu Hzinho também é 20. Também é 20, ó, da parede. 20. Aqui depois a gente altera. O P da água ficou 1,50, porque eu tenho minha altura de água 1,5, descontando 20, é 1,70 menos 20, né? Eu poderia até fazer assim, ó, LA menos OH, para já ficar automatizado. Meu P da água, meu peso próprio já calculou automático. Aqui eu não tenho mais P de revestimento, né? Então eu posso tirar. E o nosso P total, aqui eu também não vou considerar o peso próprio, né? Já posso excluir esses dois aqui. Então o nosso P total ele é 1,5 aqui, que é a carga que atua na nossa parede. Porque o peso próprio ele vai atuar quando a gente for calcular a laje como a parede, como viga-parede. Então ela vai estar sob o esforço de viga-parede, e a gente vai calcular a flexão embaixo, essas barras de baixo. Então lá a gente vai dimensionar esse peso próprio e revestimento caso tiver, no caso carga de tampa se tiver, então aqui a gente não calcula isso. Então vamos lá para os meus cálculos aqui dos meus momentos. Eu tenho aqui qualquer laje que for menor do que 0,5, eu utilizo o MX como 2,50, desculpa, 2,98, meu MX é 667, do Y 0,96 e 3,60. Então aqui, ó, eu já tenho as minhas cargas, agora eu vou calcular os meus momentos, né? Então, ó, o meu momento em X, ele é a minha altura, que é o meu LA. Então, o meu momento em X é o meu LA, da mesma forma, né? A gente calcula. Deixa eu conferir as fórmulas. Aqui ele pegou o peso total de 3, eu vou descer aqui essa fórmula. O peso total aqui de 1,5. Deixa eu só conferir as fórmulas. Eu acho melhor eu fazer novamente essas fórmulas, né? Vamos lá.
O nosso MX, então, positivo é o MX, né? Vezes a nossa carga de água, vezes o nosso LA ao quadrado, dividido por 100. Opa, eu cliquei a mais aqui. Isso. Voltando aqui na fórmula. Aqui na fórmula eu tenho mi PL ao quadrado sobre 100. Aqui deu esse erro porque o nosso mi, o nosso L aqui, ele não está dividido por 100, ele está sair metro. Então eu tenho 0,13 tonelada-força metro por metro, né, por faixa de metro da minha laje. Eu vou travar aqui agora o meu V5 e eu vou copiar para o nosso MY a mesma coisa. E aí agora aqui eu vou utilizar o LB, aqui também o LB, e no MX aqui o LA. Pronto, agora eu tenho o cálculo do mesmo mês, aqui eu vou botar negativo, né? Pronto, aqui eu já consegui calcular agora os cálculos, os momentos aplicados aqui na minha laje. Então, como eu não preciso dessas fórmulas aqui, eu na verdade vou mudar essa fórmula aqui, o P da água, já está, né? E eu consigo excluir, ó, todas essas linhas aqui que a gente já tinha dimensionado lá em cima. Aqui também eu não vou precisar, né? Vou voltar aqui na tabela, que eu não vou precisar também dessas fórmulas aqui. Então pronto, tenho os meus momentos calculados, né? Isso aqui também eu vou excluir, porque eu não vou precisar agora. Isso aqui também eu posso excluir. Então tenho meus momentos calculados. Aqui de acordo com a nossa estrutura, eu vou agora colocar. Como eu mostro aqui, ó, o meu x é para cima, então meu momento em x, ele é aqui, né? E aqui. Que o x está nessa direção. E o y nessa direção. Eu tenho momento em y aqui, ó. Então vamos lá. O meu momento em x, deixa eu copiar aqui esse texto. Vou colocar aqui o meu momento em x, desculpa. Copiar esses dois textos aqui, vou colocar aqui um pouquinho de lado para entender. Então meu momento em x, ó, voltando aqui na minha planilha, ele é 0,13. E aqui ele é 0,29. E o meu momento em y vai ser 0,23. E aqui, desses dois lados, ele é 0,86. Negativo. Então é isso, a nossa parede 1 e 2 está calculada. Eu vou copiar isso aqui, colocar aqui embaixo, e vou colocar já a nossa planilha para as paredes 3 e 4.
Então, da mesma forma, o nosso A continua sendo 1,70 e agora o nosso B é 2,55. Altura de água, a mesma coisa. Os pisos da água. E agora a gente tem aqui um sigma de 0,67. Então a gente vai vir aqui na nossa planilha. Então ele está entre 0,65 e 0,70. Eu poderia fazer a interpolação, que seria mais correto, mas para facilitar aqui eu vou usar o nosso 0,65, que ele é maior, eu estou a favor da segurança então. Então já vou utilizar ele aqui. Então o μx é 2,10. Vamos lá, μx 2,10. O y, o x negativo é 5,35. O y é 1,03. E aqui negativo 3,53. 3,53. Isso. Só mudar essa fórmula aqui para cá. E pronto. Calculei meus momentos aqui também. Vou voltar lá no AutoCAD, já vou colocar essas fórmulas aqui. De novo, mx positivo 0,09 e o nosso negativo é 0,23. E o my, que é do lado da parede, 0,10. Do lado de cá e do lado de cá, 0,34. Agora já tenho os momentos calculados da parede mx aqui no cálculo das paredes 3 e 4. Eu vou proceder agora com o cálculo, né, vou montar uma planilha para a gente poder calcular a armadura que a gente vai utilizar nessas paredes das laterais e na laje do fundo. Vamos lá, para concreto armado, a gente segue aqui, a gente vai utilizar o nosso D aqui. Deixa eu colocar aqui um D. Vou botar aqui D em centímetro. O nosso D, aí eu vou colocar aqui, melhor, vou colocar aqui o nosso cobrimento da armadura em centímetros. Vamos utilizar aí um cobrimento de 2,5 centímetros, não estou entrando muito no critério agora. Vamos calcular agora o ρ mínimo, né? Vou adicionar aqui um símbolo. Rho mínimo. O ρ mínimo, que é a taxa de aço mínima, que vai ser 0,15 aqui do nosso D. E o nosso ρS é o nosso, deixa eu copiar aqui, o nosso ρS para armaduras positivas e o nosso ρS para as armaduras negativas. Aqui para nossas armaduras mínimas. O nosso ρ da armadura positiva, ele tem que ser maior ou igual ao ρ mínimo. E o da armadura negativa, ele é 0,67 do ρ mínimo. E o ρ mínimo é 0,15 da
altura aqui das paredes. Desculpa, o home mínimo é 0,15, né, conforme a norma que deixou abrir na norma aqui. Vou colocar mínimo aqui para a gente procurar, né? Aqui na nossa planilha. Aí aqui agora a gente poderia importar até essa planilha aqui, mas a gente sabe que o nosso home mínimo aqui é 0,15, no concreto é 25. O nosso concreto aqui escolhido é 25, então o home mínimo é 0,15. Então nas armaduras positivas eu tenho o home mínimo de 0,15 e nas negativas um home mínimo de 0,10. Vamos lá. E com isso aqui eu vou calcular o nosso D. Opa. Nosso D em centímetros, ele vai ser igual ao nosso H menos o nosso cobrimento menos a... vou colocar aí meio centímetro, que vai ser uma armadura, uma bitola de 10 dividido por 2, então eu não estou muito fora não, qualquer coisa a gente pode ser mais precioso depois, quando tiver a armadura calculada, e a gente verifica melhor aqui, né? Vamos botar um estribo de 6,3 e uma bitola de 10 milímetros dividido por 2. Então aqui eu tenho 16,37, nosso D. Daqui é o D da laje de fundo. E eu vou calcular aqui. Deixa eu só dar um F4 aqui no nosso cobrimento. Aí aqui vai ser o nosso D. Paredes 0,1 e 0,2. E o nosso D. Paredes 0,3 e 0,4. Vou abrir isso aqui. Nessa toda a esquerda. Fórmula aqui. As paredes 1 e 2 aqui. E das paredes 3 e 4. Eles podem ter alturas diferentes. Normalmente eu não faço assim. Eu utilizo as dimensões iguais, né? Se a laje do fundo é 20, eu faço todas as paredes com 20. E assim por diante. Mas vamos fazer separado aqui, até para a gente poder ter uma comparação. Então vamos lá, vou criar uma planilha aqui, né? Aqui eu vou colocar MK, aqui eu vou botar MX positivo, MX negativo. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, descer mais uma linha. Aqui eu vou botar MY positivo e MY negativo. E aqui eu vou, minhas características, eu vou colocar laje de fundo. Aí você tem o MK, meu MD, né? Então já vou colocar aqui meu gama F também. Meu gama F. Meu gama F aqui vai ser 1,4. E aí eu já consigo começar a calcular aqui minha laje de fundo. Aqui eu vou colocar o FCK, eu vou colocar o FY
K, o meu FCD, o meu FYD, o meu D, o meu gama CD, deixa eu inserir aqui, símbolo, meu gama CD, o meu gama CD, o meu MID, o meu MID, o meu Xi, deixa eu achar aqui meu Xi aqui, e aí eu tenho meu AS, por enquanto. Daqui a pouco a gente continua essa planilha aqui, até para não ficar muito complexa. Então, vamos lá, o meu MK aqui, eu vou vir aqui no meu MX positivo, opa, estou errado. Meu MX aqui negativo, meu MY positivo e o meu MY negativo. Meu MD vai ser esse valor aqui vezes o meu gama F. Diminuir aqui para botar para duas casas decimais. Aqui, ó, eu já vou copiar aqui o meu gama C e o meu gama S. E aqui eu também vou colocar 1,4 e 1,15. Opa, desculpa. 1,15. Aqui o meu FCK. O meu FYD, 500 MPa. FYK, desculpa. Aqui, na verdade, eu já vou alterar já para tonelada força metro. Vamos utilizar aqui. O meu FCD vai ser esse. Opa. Vai ser esse dividido pelo meu gama do concreto. O meu FYD é esse dividido pelo meu gama do aço. O meu D vai ser aqui o D da laje de fundo. Já vou dividir também para 100 para transformar em metro. Vou dar um F4 aqui. O meu OCD, o meu sigma CD é 0,85 do FCD. O meu MD é igual ao meu MD dividido para o meu B, que é 1 metro, dividido para D ao quadrado,
dividido pelo meu OCD. Repito para todos, né? Que eu tive acabou que eu errei aqui. Aqui o FCK aqui, ele está em tonelada força por centímetro. Então, para transformar para tonelada força por metro, eu tenho que multiplicar por 100. Então, eu vou alterar essa fórmula aqui. Então, vai ser 500 vezes 100. Opa. Então, FCD, FYD, o D, né, o OCD. E agora aqui está certo. Ó. Deixa eu alterar, colocar todas para duas casas decimais aqui. E esses aqui eu quero quatro casas decimais. Os meus momentos, apesar de estar negativo aqui, eu também vou multiplicar aqui o 0 menos 1 para transformar eles para positivo, porque aqui não tem interesse deles serem negativos, não. É só uma alteração simples aqui na forma. O meu x aqui, ele vai ser igual a 1,25 vezes a parêntese 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o meu μd. Então, esse é o meu x. Peraí, deixa eu só conferir as fórmulas aqui. Correto. Vamos lá. E agora a nossa área de aço, então, ela é 0,8 vezes o nosso x, vezes o nosso b. Vou multiplicar por 100 para sair em centímetro, que é 1 metro, vezes o nosso d, também vezes 100, para sair em metro, vezes o nosso OCD, dividido para o FYD. Então, no final aqui, eu tenho 1,43 centímetros quadrados por metro aqui. Vou passar aqui, manter. O negativo aqui eu tenho isso. Confiro nas fórmulas. Então, beleza. Agora a gente vai colocar o nosso diâmetro. Deixa eu adicionar aqui um símbolo de diâmetro. Diâmetro da barra em milímetro. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui do lado. Vamos fazer uma planilha rapidinho aqui. No nosso sigma, nosso AS em centímetro quadrado. E aí a gente vai colocar 5,0, aqui o nosso sigma em milímetro, né? E o nosso AS em centímetro quadrado. 5, 6,3, 8, 10, 2,5, 16, 20 e 25. Só colocar rapidinho. Então é π vezes, deixa eu abrir, d ao quadrado sobre 400 para transformar em centímetro. Então aqui eu tenho as nossas áreas de aço. Conta 3 casas decimais. Aqui eu vou vir com o elemento de lista.
vou pegar essas bitolas aqui. E aí eu vou escolher qual bitola eu vou utilizar aqui. Deixa eu só adaptar aqui, botar 2 casas decimais para todos. Uma casa decimal tá bom. Só para ficar uma formatação melhor. Então vamos lá. Então, na laje de fundo, utilizando aqui, vamos utilizar 6.3. Utilizando 6.3, eu vou ter o meu AS, a minha quantidade necessária, a quantidade de barras. Que vai ser, não, desculpa, meu AS da barra, que vai ser um PROC-V desse aqui, na tabela, na nossa tabela aqui de dados aqui. Dá um F4 para travar essa tabela. No índice 2 da coluna, e eu quero o valor exato. Então, o AS da barra é esse. Eu tenho a quantidade de barras necessárias no metro, né? Quantidade de barras por metro necessária. Eu vou colocar aqui um arredondar para cima exato, né? Desse valor aqui dividido por esse, arredondo para cima. Então eu tenho 5 barras no metro, então o meu espaçamento ele vai ser 1 metro dividido por 5. Também vou arredondar para cima. Isso é exato. Eu preciso conferir, né, o nosso AS mínimo. Vou até adicionar aqui. Seria, né, o nosso AS mínimo, né, que é igual ao ρS. Aqui no caso positivo, né, vezes o nosso D, vezes 100 para transformar em centímetro. Então o nosso AS mínimo é esse, né? Então a quantidade das barras, eu vou colocar aqui, ao invés de eu colocar esse AS, eu vou colocar um máximo entre esse valor e a armadura mínima. E aí eu tenho a minha forma. Então eu tenho 8 barras. Então, para garantir o espaçamento, na verdade esse aqui é sobre D, o mínimo. O AS mínimo aqui eu botei sobre o D, mas na verdade ele é sobre o H, né? Deixa eu pegar aqui o H, vou dar um F4. Opa. Ele já tem centímetros, não preciso disso. Então eu tenho como meu AS mínimo é 3. Deixa eu botar 2 casas aqui. Vou alterar essa aqui também para 2 casas. Também vou dar um F4 aqui. Esse aqui eu vou copiar para cá. E aí, negativo. Negativo. Então, bem,
Exceto nessas duas opções aqui, que o AS deu menor. Deixa eu pegar aqui. Mas o nosso AS necessário deu praticamente o mesmo. E aqui eu tive um número menor, né? Então vamos lá. Vamos centralizar a nossa planilha toda aqui. Então é isso, ó, eu fiz o cálculo aqui da nossa laje de fundo. Eu vou colocar aqui o espaçamento. Deixa eu colocar aqui em evidência. E o diâmetro também em evidência. Então para minha laje de fundo, no positivo, na direção X, 6,3 a cada 10 centímetros. No negativo eu também precisei de 6,3 a cada 10, eu posso usar aqui no negativo até uma barra de 8, ao invés de usar 6,3. E aqui eu tenho que colocar também o espaçamento mínimo, né? Máximo entre as barras, né? Que ele é aqui o espaçamento máximo aqui entre as barras, ele é esse valor, ele é o menor, né? O mínimo entre esse valor que eu calculei, duas vezes o H, que é 20, ou 20 centímetros. Então, deixa eu só travar esse H aqui. Então a nossa fórmula aqui fica assim. Então eu tenho 6,3 a cada 10 nas duas direções no positivo e 8 milímetros a cada 15 na direção X, e na direção Y eu tenho 8 a cada 20. Esse aqui é o que a gente tem aqui na laje de fundo, né? Na próxima aula, vou dar um Ctrl C aqui já de uma vez, já vou colocar aqui do lado. A gente vai calcular agora as paredes, né? 0,1 e 0,2. E aí a gente dá sequência aí no cálculo e vamos depois, posteriormente, parede 3 e 4. Então a gente finaliza aqui, até pelo tempo da aula aí, e na próxima aula a gente continua com tudo.